Em todas as casas legislativas do Brasil tem deputado que defende o uso de drogas, a descriminalização de drogas, e essas pessoas não vão ser responsabilizadas. O sargento Davi levou coronhadas na cabeça, 8 tiros e foi assassinado antes mesmo de estacionar a viatura. 2 aspectos importantes da brutalidade que foi cometida: o uso de drogas e a idolatria aos bandidos, a conivência e a leniência com o vagabundo, com o miliante, com o criminoso. Bom, o assunto que me traz à tribuna mais uma vez é um assunto infeliz. Infeliz porque comprova que as ideologias e as posições político-partidárias teóricas têm impacto real na vida dos cidadãos. Como deputados, é nosso dever vir à tribuna para denunciar, também é nosso dever legislar e fiscalizar. Porém, o deputado que não conhece as bases ideológicas do seu partido, dos partidos adversários e os fundamentos ideológicos dos projetos de lei que tramitam na casa, vai fazer todos esses 3 serviços de uma forma incompleta. Tanto legislar, quanto denunciar, quanto fiscalizar. E por que eu falo que esse assunto é um assunto triste? Infelizmente, as ideologias que infestam as decisões sobre segurança pública deixaram uma vítima na última semana. Entre os meus seguidores e alunos está o sargento Davi Apel. O sargento Davi era um homem honrado, pai de família, com esposa, filho, filha pequena. E infelizmente no último dia 3 de setembro, o sargento Davi foi brutalmente assassinado em Criciúma, enquanto fazia uma ronda de rotina no ambiente escolar. E o caso do sargento Davi é absolutamente impactante porque denuncia um problema ideológico. O sargento Davi foi assassinado por um usuário de drogas no mesmo local, o mesmo criminoso que já havia sido abordado por policiais anos atrás. Esse elemento, esse criminoso, esse miliante, já tinha sido abordado, conduzido por agredir policiais. Na audiência de custódia, a juíza não apenas determinou que ele não fosse preso, mas também promoveu uma investigação contra os próprios policiais. Anos se passaram, no mesmo local, o mesmo vagabundo executou, assassinou um policial militar, um dos catarinenses que trabalha para o serviço público para nos defender, para nos dar segurança. O sargento Davi levou coronhadas na cabeça, 8 tiros e foi assassinado antes mesmo de estacionar a viatura, pela janela da viatura. O que isso tem a ver com política e com ideologia? Tudo, absolutamente tudo. Tem a ver com as nossas decisões sobre projetos de lei e também sobre para onde nós enviamos os nossos recursos. 2 aspectos importantes do assassinato, da brutalidade que foi cometida contra o sargento Davi: o uso de drogas e a idolatria aos bandidos, a conivência e a leniência com o vagabundo, com o miliante, com o criminoso, com o usuário de drogas. Em todas as casas legislativas do Brasil tem deputado que defende o uso de drogas, a descriminalização de drogas, em todas as casas. Essas pessoas não vão ser responsabilizadas, obviamente. Por isso que eu estou aqui para fazer essa denúncia. Bom, o que a esquerda promove? A esquerda progressista, comunista, socialista, todas as esquerdas, todos os partidos de esquerda, eles promovem o desencarceramento, a ideia russoniana de que a sociedade é que corrompe o indivíduo, uma ideia otimista sobre a natureza humana, de que o ser humano é bom, mas o problema é a sociedade que o corrompe. Nós já ouvimos isso da boca da Maria do Rosário, outra parlamentar de esquerda, que dizia que bandido criminoso era vítima da sociedade. Isso, aliás, toda a esquerda promove, ou seja, para a esquerda o criminoso é uma vítima. E se o criminoso é uma vítima, então nós que não somos criminosos somos reféns da bandidagem. Esse é o caso do sargento Davi, que infelizmente pagou com a própria vida essas ideologias perniciosas. Isso tem a ver com política partidária, sim, porque nesse momento o presidente da República, dá até uma angústia falar isso, né? Se referindo a um descondenado, mas enfim, o Lula, presidente da República, é do Partido dos Trabalhadores. O que o Partido dos Trabalhadores tem a ver com assassinatos como esse? O que o Partido dos Trabalhadores tem a ver com isso? Primeiro, sobre
uso de drogas, narcotráfico. No ano 2000, há 24 anos atrás, no 9º encontro do Foro de São Paulo, liderado e protagonizado por Lula, tá lá, ó, quem participou? Brasil, Partido dos Trabalhadores. Nesse encontro, 24 anos atrás, estava lá as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As Farc foram reconhecidas já internacionalmente como um grupo narcoterrorista, mas parabenizaram o Lula na eleição de 2006. E a amizade é de longa data. O Lula foi parabenizado pela Farc e o Lula também, em 2009, disse que já estava na hora das Farc saírem da ilegalidade e abrirem um partido político, e comporem um partido político. E, de fato, o narcotráfico colombiano hoje tem um partido político. Isso aí já seria suficiente para não restarem dúvidas sobre a relação entre drogas e PT. Já teve uma discussão aqui no plenário que disseram que era para eu dar provas do que eu estava falando, que iam pedir para constar em ata. Não precisa constar em ata. Está tudo no noticiário, é tudo público, a relação do PT com a Farc. E o que mais? O que mais que esse assassinato do Sargento Davi nos mostra? Nos mostra também que existe uma idolatria por bandido. Uma idolatria que está no sistema judiciário, nas casas legislativas, realizada por parlamentares. Por exemplo, uma filósofa, né, até é um desrespeito usar essa palavra, mas uma filósofa chamada Márcia Tiburi, que já numa entrevista disse que existe lógica no assalto. Que tem uma lógica, eu quero uma coisa que eu não tenho, e por que eu quero? Porque a sociedade tem, todo mundo tem, eu não posso ter, então tem uma lógica no assalto. E o PT, de novo, o PT, né, nunca pode ser outro partido, e o PT acolheu essa filósofa como candidata ao governo do Rio de Janeiro em 2018, pessoas com ideias semelhantes à dela também, no partido todo, no Brasil todo. Da mesma forma, nós conhecemos aí um ex-presidente de time de futebol, que eu não vou citar o nome, mas que é petista de carteirinha, e que chegou a afirmar que roubar é um direito. E o Lula, assim como todos esses outros aí, defendeu a humanização dos pequenos crimes, relativizando inclusive os furtos de casas. Olha só, se o Moisés, esse vagabundo assassino, que tirou a vida do Sargento Davi, tivesse sido responsabilizado pelos seus pequenos atos, que o Lula acha que precisam ser humanizados, hoje o Sargento Davi estaria vivo para cuidar e criar a filha dele. Nas últimas eleições também, senhores, a maioria dos votos de dentro dos presídios foram para quem? Para quem vocês acham? Para o Bolsonaro ou para o Lula? Não precisaria nem mostrar uma pesquisa, né? Mas a maioria dos votos dos presos foi para o Lula. Além disso, áudios interceptados no passado já revelaram conversas comprometedoras entre o PT e a maior facção criminosa do Brasil, a maior facção do narcotráfico do Brasil. Isso tudo é uma coincidência? Não tem como isso tudo ser coincidência, é coincidência demais. Além disso, não bastasse tudo isso, mais um exemplo cabal da relação entre o PT e a bandidolatria. Qual é a relação? Cesare Battisti foi condenado na Itália por inúmeros crimes, inclusive por assassinato. Aí o presidente Lula recebeu o Cesare Battisti e defendeu o Cesare Battisti. Inclusive uma questão muito interessante. A primeira vez que eu me meti em política na minha vida, faz muito tempo, aquela menina lá do cabelo preto sou eu. Era eu e mais 6, como vocês podem ver, um grande grupo. Em 2013 e 14, nós fizemos manifestações contra uma palestra do Cesare Battisti numa universidade paga com recurso público. A Dilma mandou um SMS e mandou o Cesare Battisti não vir palestrar porque havia um perigosíssimo grupo fascista de extrema-direita. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Né? Então, o Lula defendeu o Cesare Battisti. O Tarso Genro, que à época era ministro da Justiça do Lula, fez questão de protegê-lo no Brasil. A Itália teve problemas diplomáticos com o nosso país por causa disso. Então, defender bandidos, defender criminosos, é um praxe para a história do Partido dos Trabalhadores. Outro aspecto interessante no nome desse livro, bandidolatria, a idolatria, né? A fixação por defender criminoso. Mas tem uma outra expressão usada nesse livro que é democídio. Todo mundo fala sobre genocídio, né? Que é quando um grupo resolve exterminar um outro grupo. Democídio é quando o próprio Estado entrega os seus cidadãos
à própria sorte, como é o caso do Brasil. Primeiro, porque o cidadão brasileiro foi desarmado. Segundo, porque os índices de criminalidade só aumentam. Só para os senhores terem uma ideia, senhores deputados, em 10 anos são 600 mil brasileiros assassinados de forma violenta. É mais do que a Índia. Nós já batemos em números absolutos os assassinatos da Índia. E nessa questão do desarmamento é muito importante essa questão para essa discussão. Por quê? Um povo desarmado é um povo refém. E o que o Lula e o PT têm de novo a ver com o democídio? Eles não têm a ver só com bandidolatria, eles têm a ver com democídio também. Primeiro, em 2005, houve um referendo e 63% dos brasileiros votaram a favor do seu direito de legítima defesa. O Lula ignorou completamente, porque eles são os defensores da democracia. Nós, que somos de direita, somos antidemocráticos. Aí o super democrático Lula ignorou completamente a vontade popular e sancionou o Estatuto do Desarmamento. Lembrando também que durante muito tempo na história do Brasil os projetos eram aprovados por causa do mensalão. Tem coisa mais antidemocrática do que comprar o voto de um deputado? Eu não sei porque nunca me ofereceram, não sei se eu tenho cara de braba, mas enfim. O mesmo Lula também afirmou que quem compra uma arma é um covarde. Se você compra uma arma para defender sua propriedade, sua casa, sua terra, é uma arma. Mas admitiu que andava com segurança armado e andava armado quando ia para São Paulo. Ué, é uma confissão de covardia isso? Nem precisaria, mas enfim. E também, além disso, a gente tem fotos, registros das seguranças armados do presidente Lula andando com submetralhadora. Então, para nós, para o povo, para a polícia militar, amor e abraço com bandido. Para eles, segurança armado de elite. E tudo isso, então, revela uma tremenda inversão de valores. Com isso, eu quero deixar registrado a minha homenagem, o meu apreço ao Sargento Davi, e dizer que existem muitas formas de homenagear alguém numa situação como essa. No caso agora, a sua família, que é quem pode nos ouvir. Como parlamentar, na minha atuação, eu tenho destinado o máximo de recursos possíveis para ajudar as forças policiais, para ajudar a segurança pública. Já fui recordista do envio de emendas para a segurança pública por alguns anos dentro dessa casa, para comprar fuzil, armamento, colete e para outros serviços também preventivos dentro da Polícia Militar. Defendo o direito do cidadão à legítima defesa, quando acuado por um vagabundo como esse, poder se defender. E por último, não poupo esforços em subir nessa tribuna para denunciar políticos, partidos, teóricos, escritores e ideólogos que defendem o desarmamento, que são garantistas e que defendem bandidos. Então a minha homenagem ao Sargento Davi, meu seguidor, provavelmente meu eleitor, aluno dos cursos, dos vídeos que a gente publicava na internet. A minha homenagem para o Sargento Davi e para a sua família é o meu compromisso de manter o meu trabalho em favor da segurança pública em Santa Catarina e de denunciar essa achincalhação, essa vergonha, esse vexame que é nós termos na presidência da República um descondenado, amigo das Farc, do narcotráfico e de tudo que não presta. Esses caras que dizem que defendem a justiça social, na verdade só promovem o desmantelamento social. E não são ideias sem consequência. E não são meras ideologias, porque quando a gente vem para a tribuna discutir alguma coisa, fica, é porque só fala de ideologia. Ideologias tiram vidas, como foi o caso da vida do saudoso Sargento Davi.